Saudação a todos os assistentes do Vinil Riscado. Olá, pessoal, olá. Olá, olá. Vocês estão vendo os nossos nomes aqui, ok? E hoje, a ideia que a gente teve do episódio, na verdade, que o Carlos teve, qual foi? Então, estava pensando assim em ideias para episódios. Eu acabei pensando nisso da gente elencar 5 álbuns cada um para a gente chegar em 10 álbuns nota 10. Eu tô com um certo receio da gente talvez ter escolhido álbuns em comum, mas eu acho que caso isso aconteça, tu tem discos na manga, né? Então, acho que... Eu peguei 5 e eu peguei outros assim que quase entraram. Né? Uhum. Eu acho que a gente teria no máximo 1. Assim, eu quero desde já falar que eu tô muito confuso com as minhas escolhas. Eu tô meio puto com as minhas escolhas, porque não era o que eu esperava que Sim. fosse, sabe? Porque Sim. eu acho que tudo é o que a gente quer dizer com isso, né? Uhum. O que a gente quer dizer com discos nota 10. Sim. Eu fui para o meu Rate Your Music, lá eu tenho, digamos, uns 50 discos nota 10. Uhum. Né? Mas só que daí, qual foi o grande critério? Eu fui pegando um a um e eu fui vendo que basicamente a totalidade desses discos tem pelo menos uma música que é mais ou menos, Uhum. e que não está na minha livraria e que eu provavelmente ia pular se eu ouvisse hoje. Esses discos não entraram, o que Justo. exclui a quase totalidade dos meus discos favoritos. E é isso Justíssimo. que me quebrou as pernas. Uhum. Porque daí tudo que eu amo, quase tudo, tem uma musiquinha Uhum. ali que não dá, ou às vezes duas que são mais ou menos, não é nem ruim, mas é mais ou menos. Uhum. Digamos, eu talvez tenha discos em que todas as músicas são de boas a muito boas, mas elas não têm tantas, ou talvez não tenha nenhuma, não, acho que pelo menos uma deve ter uma música assim imortal. Uhum. Uhum. Enquanto que discos que teriam 5 hinos, mas 2 mais ou menos, não entraram. E eu acho isso muito Sim. injusto. Sim. Mas haverão outros 10 discos nota 10, volume 2, 3 e 4. Uhum. Porque, por exemplo, a gente está querendo, eu acho que não, em algum momento ser meio imparcial, assim, não, são os discos mais importantes da história da música. Não, eu acho que não. Sim, não. É basicamente discos que são nota 10 pra gente. É pessoal. Muito pessoal isso. Mas eu acho que justamente cada um tem um próprio método e calhou que os nossos métodos são semelhantes. A gente escolheu discos que são consistentes, né? E aplicando outros métodos, talvez a gente chegue a resultados completamente diferentes, Com certeza. mas ainda seriam discos nota 10 pra gente, Uhum. né? Então, esse é apenas o primeiro volume do que deve ser uma série aqui no canal. Uhum. E com isso, já dando, né, o que a gente pensou, vamos começar. Essa foi uma das listas mais difíceis que eu já fiz, de longe, e eu gosto muito de fazer listas, então eu tenho experiência. A única entrada assim que eu sabia que ia ser a mais óbvia de todas foi a primeira. Todas as outras foram difíceis. Essa foi instantânea assim que eu ouvi falar. O melhor disco de todos os tempos, né? Justíssimo. In the Court of the Crimson King, King Crimson, 1969. Para quem não sabe, todo mundo deve saber, mas o marco zero, talvez, do rock progressivo, né? E por que eu falo que esse disco é o melhor de todos os tempos? Porque, assim, quantas músicas são? São 5 músicas, todas elas são absolutamente maravilhosas. Tem gente que não gosta muito da Moonchild, que ela é uma música muito quietinha. E tem momentos em que realmente é quase silêncio, assim, são... Uhum. Eu amo. Eu adoro. O que tu achas desse disco, Carlos? Não, eu gosto. Tipo, tudo que tu falou sobre ele, eu lembro, assim, é um disco que me marca, é um disco que ele é claramente perfeito, vamos dizer assim, tipo, sonicamente, ele não tem, tipo, tu não pode falar um A, assim, dele, a gravação dele Sim.
E eu acho ele maior do que a soma das suas partes, assim, ele realmente é um disco para se ouvir inteiro. Uma música meio que desemboca na outra. Uhum. Essa que eu falei, né, a Moonchild, ela tá super quietinha, aí ela desemboca na última, que é uma música, assim, os órgãos, assim, eu imagino Uhum. aquela coisa do Mágico de Oz, assim, Sim, a sim. corte do Rei Uhum. Carmesim. Esse disco é gigante, imenso, e hoje Uhum. a gente, tu me passasse o bonequinho do Ed Do Ed Mota, Mota. eu lembro de cara do Ed Mota com a camisetinha do disco, Uhum. com um disquinho na mão, assim, né? Então, gente, até o Ed Mota ama, então é porque ele É, tá, tá autorizado, os snobs de música podem curtir. esse disco, ele, tipo, pensando assim, né, ele, pra mim, ele une duas coisas que eu acho muito difíceis, que é essa questão da tecnicalidade, e tu pega, sei lá, uma banda tipo Steely Dan, tu escuta e tu fica, nossa, é tudo muito bom, assim, muito bem feito, mas não tem tanto sentimento, tu não é tão pego, assim, Sim, sim, pela música, essa coisa, assim, mais visceral. E esse sim. disco, ele mistura essa coisa que é realmente muito bem feita, assim, com essa coisa mais humana, mais que pega no sentimento, né? Então eu acho que é uma Sim, combinação difícil. é muito sentimental, é. Tudo conspirou e com poucos precedentes também, sabe? Para isso simplesmente surgir, é incrível, sim, é incrível. Uhum. Então foi a única escolha super fácil. Não é o meu disco favorito, mas é o melhor. Eu sempre falo, essas distinções, assim, elas me deixam meio louco às vezes, sabe? Uhum. Mas é isso, é isso. Essa foi a minha primeira escolha. E qual foi a Justo. tua primeira escolha? Vamos fazer assim. Quando eu pensei em disco nota 10, e eu pensei nesse critério, um disco que seja estado da arte, assim, sabe? Um disco que para mim ele resume assim aquele artista e tipo, poderia ser um disco de compilação quase. Para mim, o primeiro que me veio na minha cabeça é o Songs of Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near. O primeiro disco do Leonard Cohen, que para mim é. Ele quase entrou na tua lista ou entrou? Quase entrou. Justo. Para mim, tipo, eu olho a tracklist assim. Para mim, quando eu começo a ouvir a primeira música até a última, para mim é uma sequência lógica assim que eu não consigo pular nada, sabe? E todas as músicas elas contam uma história em algum nível. Nenhuma música para mim se destaca negativamente. Claro que tem picos e vales, tem músicas que eu gosto Uhum. mais, músicas que eu gosto menos. Mas a coisa que eu acho que mais pega para mim quando eu penso em um disco ser nota 10, lembra um livro que eu estava lendo recentemente, que é Design como Storytelling. Ele fala dessa questão da experiência, que quando tu começa a experiência bem e termina a experiência bem, as pessoas elas terminam, tipo, saem daquilo ali com uma memória boa, assim, com uma Isso, memória de que, nossa, a experiência toda foi boa. Diferente, por exemplo, se tu começa bem e vai declinando aos pouquinhos. que E, acontece. inclusive, vai ter um disco nessa minha seleção, que é um disco que eu tenho a noção de que nem todas as músicas dele estão no mesmo nível, mas que ele começa tão bem e termina tão bem que ele torna toda a experiência nivelada, assim, para mim. Tem essa Ele, ilusão, né? ele cria essa sensação, assim, tipo de... Tu tá passando por esse pequeno vale, mas tu sabe que o pico vai chegar logo. Eu acho Sim. que isso é importante também. Por exemplo, é um disco que eu não coloquei, que para mim é nota 10 até a faixa 9, é o Boatman's Call do Nick Cave. Para mim esse disco é 10, 10, 10, 10, 10, aí chega Green Eyes, que é a última faixa do disco, que para mim é insuportável, para mim é ruim, para mim é muito ruim essa música. Se não fosse essa, Nossa, se estaria fosse até a aqui. faixa 9, 10 absoluto. Mas quando chega naquela faixa 10, que para mim é meio que acaba com todo o resto. Quando eu penso em discos nota 10, são discos que eu não consigo ouvir só a primeira faixa, sabe? São discos que para mim eles funcionam como um todo. Tipo, é a sequência, Amando, assim. assim, para continuar. Isso, uma música chama a outra, uma música vai chamando a outra. Tem um disco dessa minha seleção que para mim é o exemplo disso. Eu não consigo ouvir só a primeira faixa. Sim. Passo a bola.
Esse seria o segundo meu. E eu acho que seria o único que a gente podia ter escolhido mesmo, assim. O que acontece, né? Olhando nos meus nota 10, por exemplo, Songs of Leonard Cohen é nota 10 para mim, mas não entrou aqui. Sim. No meu nota 10 tem muito Smith e Morrissey. E eu, analisando pelos meus gostos, tem os 3 primeiros discos dos Smiths, eu sei que tu não concordas, só tem música de boa pra cima. Eu sei que no primeiro tu não gostas de The Hand That Rocks the Cradle, né? Sim. É chato. Acho chato. O quarto, esquece. Eu acho muito estranho quando as pessoas preferem o Strange Ways, assim, entre todos, porque pra mim é tão pior. Pra mim é aquela coisa, é disco que tem aura, é disco que... O Strange Ways tem aura? Pra mim tem aura. É porque é muita coisa de momento também, né? O momento que a gente escuta, o momento que ele entra na nossa vida. Mas eu gosto bastante desse disco. E, bom, eu, na versão que quase entrou, tava rolando um protagonismo de Smith e Morrissey que eu falei, não, tem que cortar isso aqui, senão a lista vai ficar ruim. A lista ficou ruim, mas por outros motivos. Mas é muito interessante, né? Motivo, bom, esse aqui foi o disco que me introduziu aos Smiths, é o maior cold take, né? Sim. Tem gente que não gosta de Vickery na Tutu, essas pessoas estão erradas. Tu não gosta? Não gosto. I was minding my business, lifting some lead off. Vickery na Tutu, eu já te falei isso, me lembra, pra quem é nerd também, gente, a Lost Woods no jogo Ocarina of Time do Zelda. Pra mim é aquilo. As florestas, assim, aquela figura com a máscara, enfim, eu me transporto para lá. E esse disco tem uma aura para mim. Sim. E ela é uma aura verde mesmo. Mas é um verde podridão para mim, tipo, é um verde... A gente já teve uma discussão sobre a cor da capa desse disco, A gente né? já teve. Eu disse que era, tipo, eu acho que era alguma trend no Instagram de discos verde. Aí tu botou esse, e eu falei, não, essa capa é preta, essa capa não é verde. Aí a gente começou a discutir sobre isso. É porque as várias impressões, né, às vezes puxa para um lado, para o outro. Essa aqui tá bem verde, né? Sim. Aqui está claramente. Gente, esse disco, né, até agora eu tenho cold takes, assim, são discos elogiados, maravilhosos, top de todas as listas, né? Sim. Qual é o teu favorito dos Smiths? É o Strange Ways? É o que muda bastante, sabia? Tipo, de disco, assim, realmente. O The Queen is Dead é um disco que eu já ouvi bastante, óbvio. Mas eu acho que por músicas específicas, tipo I Know It's Over, Never Had No One Ever. Pra mim disco não, ele não puxa todo. Pra mim não. Tipo, mas nunca puxou? Não, já tiveram momentos assim, tipo, que eu escuto a primeira música e daí vai tendo a sequência. Mas eu acho meio desconjuntado pra mim, assim. Tipo, Franklin Mr. Shankly, I Know It's Over, eu acho meio esquizofrênico, assim, pra mim não... Sim, isso acontece. Daí em alguns discos eu não gosto disso. Tipo no Without You I'm Nothing do Placebo. É isso aqui. Lá eu não gosto, mas aqui eu acho que tá legal. Me incomoda um pouco. Eu gosto, por exemplo, do primeiro disco, porque todas as músicas têm uma aura parecida, pra mim, assim. Sim. Elas vão meio que conversando e tem uma sequência lógica pra mim. This Charming Man é meio alegre, mas só que o trabalho de guitarra do Marr meio que junta, assim. Sim. Eu acho que às vezes nem tanto pela temática, mas pela questão da sonoridade mesmo. E esse ele é mais... vai para vários lugares, assim. E eu acho que pensando nesse sentido, o meu preferido seria o... Nossa, me falhando o nome dos discos. It's Murder? It's Murder, isso. Porque eu acho que é o mais consistente para mim, assim. Eu mudo de opinião o tempo inteiro e provavelmente essa minha opinião agora está sendo influenciada pelo meu amigo músico que ouviu Meet Is Murder e não gostou. Ele falou que as músicas não têm personalidade. Nossa! E que que as músicas todas soam meio iguais. Como é que a pessoa escuta Barbarism Begins at Home e fala que não tem personalidade? Pois é.
e que é tudo acústico, né? Ele falou que deve ter sido muita influência na Legião Urbana, que ele também adora a Legião. Enfim, e ele elege, como quase todo mundo, elege esse como o grande disco. E assim, é difícil negar. Eu fugi disso porque eu não queria ser tão óbvio. Eu acho que essa é a questão, né? Além de que eu mudo de... Né? Os discos são maravilhosos, então eu mudo de opinião. Mas, eu cheguei nessa... Eu cheguei nele, para essa lista. É isso. Justíssimo. O teu segundo. Então, eu vou pegar esse teu gancho de Smiths e vou meter um Morrissey. Eu acho que o meu é um hot take, não é um cold take. Eu acho que não é um disco que alguém que elencaria, melhores discos do Morrissey colocaria. Mas para mim é impossível não falar do Years of Refusal. Para mim Eu já estava com ele preparado. Não, para mim é impossível. Assim, para mim é o disco que uma música puxa a outra, assim, sabe? Começa com Something Squeezing My Skull. E vai, e puxa, e vai, e não para. E pra mim, tipo, não tem uma música ruim nesse disco, de verdade. Não tem uma música assim que eu vou pular, essa aqui é mais ou menos, não. É só pedrada em cima de pedrada e vários tipos de pedrada, assim. Tem aquela pedrada mais emocional, aquela coisa assim mais para um sofrimento, aquela coisa mais tipo, eu me garanto, eu sou autossuficiente. Então eu acho que ele tem um pouquinho para todo mundo e eu acho um disco muito divertido, muito gostoso de ouvir. Tem uma sonoridade parruda, né? Sim, é um disco. Sim, é um disco bem rockinho, bem. É até meio estranho, assim. Tipo, quando eu ouvi, eu tava vindo da fase mais Smiths, assim, aquela coisa mais oitentista, aquela guitarra mais brilhosa. E aí, não, aquela guitarra meio pop punk, assim, bem desse período. Eu acho que o produtor, ele tinha trabalhado com Green Day, né, com umas coisas assim. Sim. Então, ele traz essa sonoridade. Eu acho que é o tipo de coisa que quando tu escuta, pensando, Morrissey com uma sonoridade de Green Day, a pessoa pode ficar meio, né, que coisa esquisita. Mas eu acho que funciona tão bem e é um disco tão gostoso de ouvir, tão divertido. Esse é um dos discos da minha vida, é um dos discos que eu mais ouvi, é o disco que eu mais ouvi do Morrissey, e eu ouvi mais do que qualquer um dos Smiths, com certeza. Não existe, de fato, nenhuma música ruim para mim, e eu tenho, né, no meu antigo canal Cultura Log, uma lista de melhores discos do Morrissey, e apesar de esse ser o meu favorito, eu acho que ele não ficou no top 3, sabe? E daí eu estava analisando hoje para fazer a lista. Eu pensei no Viva Hate, assim, que eu, na minha cabeça, considero um disco muito melhor. Mas aí eu fiquei pensando, eu acho assim, tentando analisar mais friamente, eu acho que tem algumas faixas que são mais fraquinhas do que no Refusal. É um disco assim com uma pujança, assim, uma vontade de ainda ser relevante. Sim, é um disco de alguém que ainda tem coisa para falar, né? Ainda tem, tipo, eu ainda tô aqui, eu ainda sou relevante, ainda... E acontece uma coisa, né? Eu sugeri esse disco para muita gente e teve um amigo que gostou muito, mas aí ele foi ouvir as outras coisas do Morrissey e ele não gostou tanto, porque ele esperava que o Morrissey fosse isso. Eu acho que é justamente esse parênteses, assim, né, que cria, que é uma coisa meio que do que poderia ser, se ele tivesse seguido por esse caminho, ou se ele tivesse sempre sido essa coisa mais rockinho. Mas ele tem algumas coisas dos anos 90 que são um pouco nessa pegada mais, né? Sim. Eu tô pensando em Boy Racer Mas tu não ouviu... Até hoje não ouviu o Southpaw Grammar, né? Não. Boy Racer é rockinho. E, por exemplo, algumas músicas do You Are The Quarry também tem uma sonoridade guitarrosa, assim. Maravilhoso, adorei as tuas escolhas até o momento. Vai lá, passa a bola. E agora é o primeiro de 2 momentos em que tu vai pensar, pelo amor de Deus. Então, vamos lembrar de qual é aqui o método. O método é o seguinte, não... Quando começa explicando...
Não se pula nada. Tem 2 skits aqui, né? Tipo um barulho de água, tal. Eu não conto isso. Não é música. Mas todas as outras, eu só não tinha uma na minha livraria, eu fui ouvir e é boa. Então, não Uhum. existe faixa ruim aqui. Tô até pensando qual vai ser a tua reação. Anyway, here's Wonderwall. Gente, Justo, justo, o justo. que eu posso fazer se tudo aqui é bom? Eu não posso fazer nada. Nossa, é só os takes mais congelados, assim, takes abaixo de 0. Mas tu achou que esse... Eu achei que seria algo Não, polêmico, assim. polêmico talvez pra ti, mas é um disco que é muito consagrado, né? Na Sim, verdade não, né? Na verdade eu acho que pensando retroativamente, o pessoal costuma ir muito mais pro primeiro, né? por algum motivo, sim. Mas o Oasis, ele é uma banda muito odiada também, Uhum. sabe? E, É fácil de odiar o Oasis, né? Eles não se ajudam. tipo, Morrissey, né? Sim. Artistas fáceis de odiar. E eu não queria ser associado a essas escolhas necessariamente, sabe? Eu automaticamente peço desculpa para mim mesmo. Porque, Yuri, escolhe 5 discos. Não é o que eu vou escolher. Uhum. Entretanto, foi o que eu escolhi. Uh, gente, Hello, Roll With It, Wonderwall. Uhum. Eu não consigo mais ouvir Don't Look Back in Anger, mas é uma faixa icônica. Sim, sim. E por aí vai. Não, concordo completamente. É um disco. Eu achava que Champagne tu odiava os Supernova, nossa. Oasis. Desculpa? Eu achava que tu odiava os Oasis. Não, não. Tipo, Ah, eu consigo entender o ódio que eles sofrem. Eu acho eles pessoas irritantes, mas os 2 primeiros discos são perfeição, assim. Eu acho que eles são ok. são artistas que sabem roubar, que Ok. sabem pegar referência, que sabem. E tem atitude. Eu acho que é como a gente falou no disco do Morrissey, tem essa atitude de realmente fazer o que dá na telha e não pedir desculpa por isso. Então, eu acho que isso vem na música, assim, essa música, assim, que realmente sente uma verdade ali, sente essa fome de fazer música boa. Eu Tava gosto rolando bastante disso. um meme essa semana, porque o Radiohead anunciou shows novos, né, lá na Europa, Uhum. e daí o pessoal tava falando, o Radiohead venceu a luta do Britpop. Tu achas que sim? Eu não sei, na verdade, porque eu sinto que nos últimos anos a opinião pública do Radiohead foi Sim, bem afetada, sim. assim, e eu não vejo mais essa aura que talvez, sei lá, 5, 10 anos atrás tinha. Essa coisa, assim, do pessoal sempre esperar pela próxima coisa que ia surgir, dessa coisa, assim, de uma banda que tinha uma coisa meio mítica, assim, essa coisa meio, nossa, qualquer coisa que eles fizerem vai ser incrível. Eu acho que eles perderam essa... Mas é porque eles eram bons meninos. Por isso que choca tanto, né? Por isso que a opinião pública mudou. Se os irmãos Gallagher tivessem qualquer posição política, Sim, foda-se. As pessoas sim. que gostam já estão meio... Porque o Oasis é a música da classe trabalhadora, né? A música das pessoas Isso, da muito bem. vida. Muito E bem colocado. o Radiohead é música de estudantes de arte, estudantes de filosofia, gente que usa aquele pullover, assim, aquela roupa de gola alta. Eu achei que tu ia começar a descrever tua roupa. Gente que Não, usa não, uma roupa de, como é que isso aqui? Xadrez é grunge. xadrez é grunge. Mas... Ok, ok. Então, só vai ser uma escolha minha que vai te deixar enojado. Então vamos pra tua. Vamos pra tua agora. Então, como tu falou de odiável e de artista que é fácil da gente ter raiva Ted e Nugent. arrogância,
Eu acho que é difícil a gente não falar do Kanye West. Ok. E é difícil a gente falar de disco que é só nota 10 sem falar do My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Outro que quase entrou. Pra mim, esse pra mim é o disco que eu não consigo ouvir a primeira música e não seguir todo o caminho até a última. Para mim, esse disco ele é perfeito em todos os aspectos. Até as coisas dele que não são tão boas são. Tipo, até as coisas assim que, tipo, tu pode pensar, isso é meio exagerado, isso aqui fica mais tempo do que deveria. Até isso, para mim, eu não tiraria. É um disco que ele é o contrário do minimalismo, ele é maximalismo, ele é tudo demais, é muita produção, é muito artista, é muito sample, muito instrumental, tem orquestra, tem Elton John, tem tudo, assim, ele realmente não economizou em nada, e eu acho que é um disco de afirmação, realmente, é um disco tipo, de um artista mostrando assim, ó, isso sou eu no meu auge, isso é o que eu faço, isso é o que eu posso fazer. Eu lembro do Kanye falando que ele passou 5.000 horas em Power, mexendo nos samples e produzindo a música. Ele falou que ele passou literalmente 5.000 horas naquela música. Então, tipo, é realmente um disco, assim, de alguém que, tipo, né, no ano anterior, o Kanye tinha perdido muito da sua popularidade com aquela questão da Taylor Swift, que ele invadiu o palco. Então, ele estava naquela fase, assim, do pessoal... Foi antes do... Foi 2009 isso. Gente. E daí ele teve um período, assim, sabático, de reclusão, e foi o período que ele trabalhou nesse disco, e realmente eu acho que é um disco, assim, de afirmação, realmente, um disco de mostrar, ó, isso é o que eu posso fazer. E ele, tipo, se propôs fazer o melhor disco de todos os tempos, e tem bastante argumentos de que ele conseguiu. É um disco com muitos pontos altos, mas para mim tem alguns pontos baixos mais do que eu lembrava. Pode falar. Apresente seus argumentos. So Appalled, eu acho enjoadinha. Uhum. E segue com Devil in a New Dress. São duas, assim. Nossa, eu adoro Devil in a New Dress. Pra mim é tudo assim, é tudo tão bem utilizado, sabe? Vai ter um sample, aí tem o verso do Kanye, aí tem o verso do Rick Ross, aí tem aquele solinho de guitarra. Nossa, pra mim é perfeição. Pra mim é perfeição. Catch your feelings, never stumble, retracing my steps. E daí tem a última faixa que eu não gosto, mas é meio que um outro, né? Então, sim. Ok. Mas é outro disco, nota 10. Então... Sim, não, a sequência, assim, tipo de... que da tem, primeira até Monster. Primeira... Não, e daí quando entra Power, assim, tipo... Nossa, tipo, dá vontade de tu, sei lá, tu tá dentro, assim, de um escritório, dá vontade de sair correndo pela rua, assim, cometer crime, chutar as pessoas. Dá vontade de fazer loucuras esse disco. Ouvindo Power, a gente faz loucuras. Bom, de novo, cheguei em escolhas que eu não esperava. Ao dar uma olhada em todos os meus 50 notas 10, eu cheguei à conclusão de que eu não tinha 5 discos para fazer a seleção. Então eu fui para os meus nota 9. E os 2 que eu faço agora são 2 nota 9, que aqui são nota 10. Pela sequência de perfeição. Por não ter nada fraco. Uhum. Bom, os 3 primeiros discos de estúdio solo desse artista, todos poderiam estar aqui, e esse que eu vou escolher nem é meu preferido, mas Belo. Não é belo. Para ter pelo menos um artista brasileiro na lista, esse também é um cold take. É um disco extremamente elogiado, né? E é o primeiro solo. E, de novo, King Crimson, Leonard Cohen, esse aqui, como esses artistas... Tudo bem que o Raul Seixas já tinha uma carreira de produtor e uma carreira de músico falido, mas
pô, nasceu pronto nessa carreira solo, né? Eu acho que os discos que a gente selecionou até agora tem essa em comum, essa coisa de afirmação, né? De, tipo, realmente mostrar que tu tem algo a dizer. Eu acho que quando tu lança um primeiro disco, existe essa necessidade de tu realmente chegar com 2 pés na porta e falar, não, esse aqui sou eu, e tu já tem um material pronto, né? Tu já tá com aquilo fermentando. E eu acho que nos discos, eu acho que todos os discos que a gente apresentou até agora tinham isso, essa coisa assim, de o artista realmente chegar Tá com fome. com fome, é. Acho que até o próprio Oasis, né? Existe isso, aquela coisa do disco segundo, a maldição do segundo disco. O segundo Que, tipo, disco. tu faz grande sucesso com o primeiro, e aí, o que tu vai fazendo com o segundo disco? Tu vai conseguir replicar o sucesso? Sim. Então, acho que o Morrissey também, né? Aquela questão, tipo, de mudar a sonoridade, e ele, tipo, vinha de um disco que não era tão bem recebido, que era o Ringleaders, né? Não, o Morrissey. Sim, mas solo? Não, mas tô falando, tipo, o Ringleaders era um disco que não foi tão bem recebido. Ok. Então também, tipo, teve a questão de mudança de sonoridade e de realmente ter coisa para falar ainda, né? É porque o Morrissey é assim, que o segundo disco não passou, né, pela opinião pública, né, o Kill Uncle. Uhum. Foi um disco que flopou legal, mas ok, continuou, né, às vezes a vingança não, a maldição do segundo... Porque a maldição do segundo dele foi com os Smiths, né, em tese. Foi com os Smiths? Pensando assim, tipo, acho que geralmente quando pensa, tipo, do artista... Ele já era consagrado, né, então, ok, faz sentido. Mas aqui, gente, a gente começa com a gravação dele cantando rock and roll quando era criança, aí a gente vai Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante, Dentadura Postiça é uma música pequenininha, As Minas do Rei Salomão, A Hora do Trem Passar, essas não são hits, são ótimas. Al Capone, uma música em inglês, Rockish, que foi uma das primeiras que ele apresentou em festival, eu acho. Cachorro Urubu, uma das minhas favoritas, e termina com Ouro de Tolo, que para mim é um dos hinos da música popular brasileira. Uma música imortal. Sim. É uma música que eu gosto bastante, é bem minha infância essa música. Eu lembro de ser criança e ouvir. Eu acho que é aquela coisa que a gente já falou sobre Raul Seixas. A gente comentou nos episódios, né? Sobre o Raul. Sim. Eu não sei em que episódio que foi, mas a gente falou sobre ele. É nossa infância. Raul você falou, né? Como as imagens do Raul são potentes para uma criança, né? Sim, a coisa do disco voador, as imagens, tipo, dando comida para os macacos, ele pinta essas imagens. Al Capone, assim. Eu não sabia quem era Al Capone, mas, porra, esse cara tá fazendo uma... eu gosto muito não é desse disco, mas de Cowboy Fora da Lei, né? Essas coisas assim, tipo, essas imagens. Eu lembro que na música Dentadura Postiça eu ficava imaginando várias dentaduras caindo, assim, do céu, porque ele fala, vai cair, a terra do céu vai cair à noite no mar. Várias dentaduras caindo. Eis uma imagem, gente. Isso, essa é a minha quarta opção. E a tua quarta opção? Eu vou com o cold take mais coldest take já falado. Eu vou pegar um disco aqui, se for. Eu tenho a impressão de que vai ser. É que assim, eu tava ouvindo esse disco essa semana. Eu vou dar um preâmbulo. E eu tava ouvindo, e assim, tipo, porra, não tem música ruim aqui. Aí chegou numa música que eu não gosto. Tem. Não, mas, tipo, eu acho ela datada. Tipo, é uma música datada, assim, é uma música que tu escuta hoje em dia e ela perdeu a relevância. Não é o que eu peguei. Mas é bom. Mas eu fiquei ouvindo ele com um ouvido mais crítico, assim, porque é um disco que eu tantas vezes já considerei um disco perfeito, que a gente vai ouvindo assim, com um pouco mais de crueldade, eu acho. Mas eu acho que não tem como fugir dele, que é o OK Computer, do Radiohead. Para mim, é um disco, assim, tão bom, tão rico, assim, sabe? Com uma sonoridade tão boa e... sempre que eu compro um fone de ouvido novo, não é uma coisa tão rara, a primeira música que eu escuto é sempre Paranoid Android. Para mim, ela tem uma textura, assim, ela tem vários momentos, né? Ela tem essa coisa, assim, meio
meio música de rock progressivo, assim, né? Com Sim. pedaços, com fases. E daí, tipo, tem várias texturas em vários sons diferentes. Mas tem tanta música boa nesse disco, tem tanta coisa, assim, até as que não são tão Qual que é da... emblemáticas. Electioneering. É aquela I go forwards and you go Isso! backwards. Que é uma coisa meio, tipo, sobre eleição, aquele período do Tony Blair lá, aquela coisa britânica. Mas, tipo, eu acho que o final desse disco, ele poderia ser considerado um meio anticlimático, assim, tipo, com Climbing Up the Wall, Lucky, Tourist. Mas eu acho que são músicas tão boas, são músicas, assim, que eu acho que elas empalidecem comparando com o início, assim, né? Tipo, com Paranoid Android, Exit Music, que aquela coisa que tu falasse, a experiência não é muito parelha, e nem parece. Sim. Tipo, o lado B é bem lado B. O lado B desse disco, assim, tipo, apesar de ter no Surprises, né, que é ponto alto, mas o lado A tem Karma Police, tem o ouro ali, tem o que é o que é principal, né? Mas, tipo, não tem o que falar, sabe? Cold Takes, né? Sim, só falta o Sgt. Peppers aqui, que não vai ter. E o To Pimp a Butterfly. Muito menos. Nossa senhora. Não. Eu até pensei se eu colocaria alguma coisa dos Beatles, mas não tem nenhum disco dos Beatles que eu acho que é 10, assim, sabe? Que é só coisa boa. Quase coloquei. Nossa, não. Eu sei que tu não gostas de Here Comes the Sun. Eu não tenho problema com nenhuma das músicas do primeiro lado, mas tem algumas partezinhas do medley do lado B que eu acho menos inspiradas, mas foi quase. Quase. Sim, Maxwell Silver's Hammer. Gosto. Bem. Acho divertido. Lembrando aqui o Raul Seixas, ele também tem. Isso que tem Octopus Garden? Nossa. Legal, o Octopus Garden é legal. O Raul Seixas no Novo Éon, ele tem também uma música infantil, Peixuxa, o amigo dos peixes. Uhum. É divertido, eu gosto bastante de tudo isso que você falou. Mas gente, não tem o que falar de OK Computer. Acho que é consagração, assim, da banda, e acho que é um ponto altíssimo. Mas não é nem de perto meu favorito do Radiohead, veja só. Sério? Não. Qual que é o teu favorito? Eu já tive várias opiniões diferentes sobre isso. Eu vou falar agora em Rainbows, apesar de que eu acho que ele nem tá nos meus nota 10 e o OK Computer está. Uma coisa completamente esquizofrênica, gente. Sim. Eu acho que, para mim, pelo menos, os pontos altos do In Rainbows são maiores do que os pontos altos do OK Computer. Mas tem umas musiquinhas marromeno. Sim. E não é coeso, né? Tipo, não é um disco que... Porque o OK Computer, pra mim, ele conta uma história, assim. Ele tem aura, ele tem o zeitgeist ali, né? Não sei se tu vais concordar, mas pra mim os pontos altos do Band são muito mais altos do que o do OK Computer. Não. Eu acho ele bom. Acho ele muito bom. Black Star. Sim. Street Spirit. Tu acha High and Dry? Um coração que não parece em nada um coração. Parece um tumor. Eu tava ouvindo o OK Computer e ouvindo com um ouvido crítico, né? No sentido... Aí a gente vai entrar agora numa tangente aqui. Ok. Mas nessa questão dos problemas das pessoas dessa época, né? Eu tava ouvindo Fear, Happier, e pensando, nossa, crítica social foda, né? Mas tu escuta hoje em dia e é tão diferente, porque, tipo, aquela coisa que parece, tipo, nossa, olha só, você vai viver uma vida trabalhando e se divertindo no final de semana e, sabe, e você tá fazendo o que a sociedade te manda. Mas eu acho que a gente chegou num momento pós-apocalíptico tão grande que essas coisas que parecem, tipo, você vai viver a vida ideal. Tipo, isso se tornou uma utopia, assim, sabe? Eu penso muito nessa coisa também dos filmes essa virada do milênio, Matrix, Beleza Americana, Clube da Luta, que sempre tem essa coisa, o cara que trabalha no trabalho
formal, assim, que tem uma família perfeita, que ganha bem, e ele quer, assim, ir contra a sociedade. E Isso é uma pode falar. ótima pesquisa de mestrado, doutorado. Tipo, o panorama cultural no cinema e na música no início dos anos. Muito legal. Sim, porque tem muita essa coisa assim, tipo, nossa, estou preso ao meu emprego perfeito, a minha família ótima, estou ganhando muito dinheiro, não quero ganhar dinheiro, quero viver uma vida livre. E daí, tipo, tenho uma casa, tenho meu carro. Aí, tipo, tu vê hoje em dia, Nada relatable. sim, tipo, Carro, legal, você tinha casa, uma casa, um carro próprio, uma dinheiro. família, né? Você não vivia num apocalipse climático. Legal, bom saber. E eu acho que Nossa, é um pouco isso, sabe? Essa coisa assim, tipo, que tu escuta e tu fica, olha só, olha o que vocês criticavam nos anos 90. eu acho que não deixa de fazer sentido, ainda é real, a gente não superou isso, mas só que tá pior, bem pior. Sim, sim. Sim, eu acho engraçado isso, tipo, de comparando, sabe? Essa coisa do que era o status quo, assim, da época, o que era E o normal. a gente ainda tem, pensa no negócio dos coaches, né? Esse negócio de acorde às 4 da manhã Sim, sim. e aí vá treinar por 3 horas. Sim, tome banho gelado. Sim, isso é justamente o Fitter Happier, né? Então Sim. não tá Uhum. distante da gente, tá aí. Não, eu acho que não é a ideia, tipo, o modo, as coisas que são abordadas, assim, Tá, sabe? Porque eu ok. acho que hoje em dia seria esse papo do coach. Tipo, um Fitter Happier seria, tipo, acorde 5 da manhã, tome banho gelado, não coma ultraprocessados. Isso, isso. E, e eu acho que e é muito esse papo que é muito do TikTok, né? Que as pessoas, assim, ficam Como os seria tudólogos, assim, né? As pessoas que são especialistas em tudo, assim. como E seria o OK Computer da contemporaneidade. dá um papo, dá um caldo bom, mas eu acho que é um disco que talvez seja um pouquinho datado em alguns aspectos. E talvez. Eu acho que em alguns aspectos, assim, ele mostra a idade. Ok, Tipo, ok. eu acho que ele não é mais essa coisa revolucionária. Mas ainda é Mas. maravilhoso, Não, com certeza. claramente. Tanto que tá no meus notas 10. Mas eu acho que tem a ver também com essa questão, tipo, do Radiohead perder um pouco do seu prestígio, né, com o grande público. Mas aí são outros É, 500. Passo a bola para ti. Esse é teu último? esse é meu último. Meu Deus. Meu Eu- Deus. Vai ser a dança dos passarinhos do Google. Agora vai ser. Não fala nada, só mostra. De Cold Take para Coldplay. O Carlos, ele odeia Coldplay, tá, gente? E é muito fácil hoje em dia entender por que se odiaria Coldplay. Entretanto, eu Para mim, era Coldplay é igual o nome desse disco, é parachutes. Só isso. eu era adolescente na época em que a banda estava na fase áurea. Ou seja, eu peguei isso. E Parachutes, ele é um disco muito coeso e ele é todo maravilhoso, ele é todo lindo. É incrível que essa banda tenha se tornado o que se tornou. Isso aqui é precioso, 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 precioso. Me E fala não o existe. tracklist dele, porque eu não, de cabeça, não é um disco que eu tenha muitas lembranças. Bom, os mais conhecidos qual seriam? Yellow, que é um ponto baixo, eu diria. Não tem grandes hits aqui. Não é Don't Panic, Shiver, Spice, Sparks. Vale a pena revisitar. Eu amo os 3 primeiros, mas Discos. os 3 primeiros do Coldplay. Nossa, o terceiro mesmo foi outro tipo, o Years of Refusal, Eminem Show, foi um dos discos que eu mais ouvi na vida.
porque eu peguei no lançamento, e no lançamento eu estava obcecado por esses artistas, então consumi o máximo. É o que tem Fixio? Mas assim, esse é o segundo é maravilhoso também, mas tem uma música que eu odeio, a Whisper. E esse não tem nenhuma música que não seja muito boa. Então, o segundo é o Rush of Blood. Rush of Blood to the Head. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Gente. Esse é o primeiro. Vários primeiros discos, pensando bem aqui. O Coldplay antes da grande fama era muito gostoso, assim. Mesmo antes desse, assim, tem alguns EPs muito legal, muito legal. Eles eram... Tanto é que eles ficavam numa coisa com o Radiohead, assim. Apesar de serem muito diferentes, era uma mesma... Sim, parecia cortado do mesmo tecido, assim, meio que uma variação temática. E eu não esperava selecionar Parachute, jamais. Mas, de acordo com isso, e não que eu amo isso aqui, mas isso aqui não é o Yuri em 5 discos. Isso aqui não faz parte. Sim. E o teu último? É o Soul, do Peter Gabriel. Eu acho que ele tem várias coisas que eu gosto bastante na questão de sonoridade, assim, das músicas. Ele passeia por vários temas e vários tipos de sonoridade. Mas eu acho que a coisa que mais me pega nesse disco, que é uma coisa que me é muito cara, é o baixo desse disco. É daquele cara, né? Sim, do Tony Levin, que ele usa um tipo de baixo que ele é um tipo de baixo super esquisito, que ele tem tipo umas baquetas nos dedos, e ele fica batendo com as baquetas nas cordas e dá um som meio percussivo, assim. Então é um disco que tocava com King Crimson, fechando o ciclo. Sim, nossa, pra mim é um disco que tem, tipo, desde a primeira música, Red Rain, que tem, assim, primeiro, de novo, pinta uma imagem pra mim muito forte, da Sledgehammer, que, nossa, tem um baixo deliciosíssimo e mais divertidinha. Aí Don't Give Up, que tu já falou que prefere a versão com a Sinéad O'Connor, né? Mas pra mim é lindo, assim, e de novo, baixo maravilhoso. Aí a gente tem That Voice Again, que é mais ou menos, mas não me incomoda. Aí tem Mercy Street, que é incrível, que tem essa coisa assim meio forró, assim, que tem triângulo. Aí Big Time, que é tipo uma coisa bem Radiohead, de crítica à mentalidade yuppie, assim. Aí tem as coisas mais experimentais, We Do What We're Told, This Is The Picture, e termina com In Your Eyes, que pra mim é uma música perfeita, assim, sabe? É uma música que eu acho linda, e pra mim coroa o disco de uma maneira muito... Pra mim ela é mais ou menos como o que eu falei do Kanye West, assim, um artista se colocando uma missão, tipo, o Peter Gabriel tinha feito música mais experimental, feito música, assim, mais diferentona. Ele sentou e falou, não, agora eu vou fazer um disco de música pop, de música vendável, eu vou ser um artista pop nesse meu momento da minha vida. E ele se botou essa missão e, tipo, nossa, eu acho que conseguiu lindamente, sabe? Então, pra mim... E pra mim, essa coisa é um disco que eu escuto e não consigo ouvir só uma música, sabe? As músicas vão chamando uma outra. E vendeu muito bem, né? Ele sim. Sim. Ele cumpriu muito bem a missão dele. E é um disco muito, tipo, quando tu vai olhar, assim, sobre a questão de gravação, é um disco muito revolucionário, assim, no uso de samplers e, tipo, ele era um artista, assim, muito à frente do seu tempo. Eu não gosto quando músicas tristes, elas dão a volta por cima. Don't Give Up é um caso assim. Hope There's Someone do Anthony The Johnsons é outro. Não gosto. Se você é triste... A mudança de tom, assim, tipo aquela parte de superação. Isso. Não. Se eu tô ouvindo uma música triste, é triste. Se eu tô feliz, eu vou continuar ouvindo a música triste, mas é por outro motivo, sou eu.
Mas a parte de superação é aquele "No longer, I can't take it anymore. My eyes down below." Tem uma hora que muda o tom. E eu acho que sei lá, depois do primeiro verso, depois do primeiro refrão, será que ele volta e continua repetindo aquele... Não lembro. Eu não sei agora. Mas eu acho que eu consigo visualizar isso que tu diz, assim, de ter uma parte um pouco mais... Tipo, eu preciso superar, sabe? Sim. Tem isso. E não. Entendo. Eu tirei aqui mais 3 que quase entraram. Uhum. O que mais quase entrou, e até uma hora antes da nossa gravação estava figurando na 5ª posição, é Black Celebration. Eu quase, mas muito quase, coloquei o Music for the Masses. Mas muito quase, assim, ele ficou bem na bordinha. Ótima opção também. Aqui, curiosamente, a última música que solta um peidinho. Assim. Qual que é a última música? New Dress. Eu sei que eu conheço, mas justamente. Ela é ok. Sim. E para ser uma música que termina, né, em um disco tão wow. Eu acho muito engraçado como a capa do disco influencia a imagem que a gente tem. Na tua... Nossa, para mim, eu me vem muito uma coisa meio, não cyberpunk, Deus Ex, essa coisa assim meio retrofuturista, uma coisa assim, tipo, neon. A rua vazia, Sim, à noite. E não consigo ter essa imagem. E daí, de outra maneira, outro disco que quase entrou, mas aí não entrou por causa da primeira faixa, que é algo incomum. Primeiro dos Almôndegas. É maravilhoso, é uma coisa... Não sei se é uma coisa minha, eu acho que isso deveria ser mais considerado como um dos clássicos da MPB. Não, espalhe a palavra do Almôndegas. Vou espalhar. E o último que eu vou apresentar aqui para vocês é um disco que não tem nenhuma faixa que se pule. Então, por isso ele quase lá. Mas ele é um disco nota 10 para mim, no coração. Mas eu acho que os pontos altos não são tantos assim. Todas as músicas são muito boas, mas só uma é estratosférica. Primeiro do Iron Maiden, que não é o meu favorito do Iron Maiden, veja só essa coisa. Sim. Mas, gente, ó, essa foi apenas a primeira de, eu acho que alguns episódios que a gente vai fazer, mas talvez mudando um pouco o enfoque, ou fazendo de décadas, né? Ou gêneros, enfim, dá pra gente trazer... Existem muitas opções. Eu adoro fazer lista. Eu gosto bastante também. Mas é muito cruel, né? Isso, assim, a gente tem que abrir mão de muita coisa. E a gente foi bem conservador na nossa lista dessa vez. A gente foi bem cold takes, tipo, achei... Coldplay foi o mais ousado. Ok. Nossa, quando Coldplay é a coisa mais ousada de uma lista, a gente sabe que o negócio tá... Nossa, vamos deletar esse vídeo. Sou ousado, ouço Coldplay. Nossa, é muito comunidade do Orkut. Não me encaixo nas regras da sociedade. Oh, boy. Então, mas vamos combinar. Oasis, Coldplay, King Crimson, Smiths, The Queen is Dead, que foi considerado pelo NME o melhor de todos os tempos. De todos os tempos, E qual era o quinto? Coldplay, eu peguei Raul Seixas, Krieg Raul Seixas, isso. Krieg Rap. Que bom. Sim. Existe um motivo pelo qual tudo isso é cold take, porque é muito bom mesmo. Sim. Se algum de vocês, por algum motivo, não ouviu algum desses, vai ouvir. Mesmo que seja para não gostar muito, tipo eu com o Soul, mas vai ouvir. Sim, importante. Eu acho que dos teus discos, o único que eu realmente não tenho muita relação é o Coldplay mesmo.
Curioso O que de foram Play. os últimos também. Sim. A gente tem vários paralelismos nas Aham, nossas aham. escolhas, né? Eu acho que a gente foi segurando o pior, não pior, mas o pior pro final. O mais controverso. O mais controverso, isso. É. Mas beleza, gente. É isso por enquanto. E, bom, não sei se vocês estão acompanhando o canal, ou se vocês simplesmente caíram aqui, mas na próxima vez a gente vai fazer um perfil de outro artista. Fiquem ligados. Ok? Vamos só fazer uma rodadinha de o que tu tá ouvindo aí, o que tu tem escutado de bom. Bom, falando sobre coisas que eu ouvi recentemente, que minimamente sugeriria, eu ouvi um disco chamado Mar da Deriva, uma banda chamada Vauruvan. É uma banda de black metal brasileira, mas só que não é um black metal true, assim, é uma coisa que tem black metal meio. Aí tem coisas brasilidades, assim. Uhum. É um disco que está muito elogiado por aí. Esse ano. Eu, como quase tudo que sai da banda The Apartments, eles lançaram um single, eu ouvi um tanto. Continuo ouvindo, deixa eu ver aqui. Eu ouvi o novo do Suede e eu não gostei. Eu ouvi e também não gostei. É, Eu tô num momento, até por causa do nosso projeto, eu tenho escutado umas coisas lançadas, e daí eu sempre fico no radar de novidades do Spotify, e daí eu vi que saiu, ouvi, achei muito, muito felizinho, muito... vamos, hoje é dia de rock, muito T-rock. Não... eu já tinha pressentido isso no primeiro single que saiu, eu já... Ok, talvez não seja o meu. E daí, num outro lado, eu cheguei nesse disco porque eu estava vendo algum post do Instagram que tinha uma música como, né, tocando. Aí eu, o que é isso? Parece mais ou menos, parece ok. E de fato é ok, mas um ok muito específico. Se você, que é absolutamente ninguém que tá vendo, gosta de Stained, essa é uma versão um pouco menos metal de Stained. É a banda Bush, novo disco deles. Banda Bush dos anos 90/2000? Isso. Não sabia que eles existiam ainda. Pois é, eles lançaram um disco agora chamado I Beat Loneliness, que é bem assim, rockão de pai depressivo. Oh. Depressivo não, mas chateadão. Aham. Interessante, como eu caí nisso aqui. Eu achava que eu tinha ouvido aquele disco deles que é meio amarelo, meio laranja, que parece que é o mais conhecido. Na última semana eu acho que é mais ou menos isso. E você? Então, foi um tempinho que estava desfocada, eu esqueci de comentar, desculpa. Não, eu notei. Então, eu nos últimos dias ouvi muito Chico Buarque, porque eu tô estudando para um projeto musical, assim, que envolve bastante bossa nova, samba, assim. A gente vai começar com umas musiquinhas de Chico Buarque, daí eu escutei bastante. Os acordes acordes de 6 dedos. Mas eu também estou escutando muito Djavan. Bem a ver. Eu também ouvi muito essa semana uma banda que eu escutava muito uns tempos atrás, e quando eu pensei nessa ideia desse projeto, com uma coisa meio bossa nova, um pouco de jazz, até um pouquinho de essa coisa meio lounge, assim, uma coisa até um pouco tipo rock, assim. Eu lembrei do primeiro disco do Everything But The Girl, que tem bastante essa pegadinha, assim, uma coisa meio bossa nova, assim, uma coisa meio sambinha. Eles eram bem soft, né? Sim, e daí eu fui ouvir esse primeiro disco e, nossa, eu gostei bastante. Eu lembrava de ouvir já ter escutado, ter gostado. E ouvindo de novo, eu pensei, nossa, por que eu não escutei mais isso? Então, eu tô nesse lugar, assim, das bossas novas. Eu tava vendo hoje um vídeo do Seu Jorge escolhendo 5 discos, não sei se não foi impactado. Timeline. Não. Ele escolheu um disco do Djavan, aquele do Caetano a Leonardo DiCaprio, eu acho. Eu acho que é mais fácil. Não. É certamente
é mais fácil aprender japonês em braille. do que- Isso eu te sei, é C essa música, não é? C. Eu acho que esse É disco é tipo, sei lá, 98. É uma capa preta e branca, assim, meio prateada. Mas Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, nos veremos em breve, pessoas. Sabem como é. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tchau, tchau. Tchau. E a gente coloca numa playlistinha, né, as músicas, talvez. Ou não também, né? As pessoas Músicas do pesquisam. álbum, acho que não. O pessoal tem que ser menos preguiçoso, vamos pesquisar aí. Sim. Aí deixa o nome, pelo menos. O nome dos discos. Nome dos selecionados. discos. Sim, isso é importante. A gente deixa na descrição com um alerta de spoiler, assim, ó, você não quer ser spoilado? Não olhe. Acho que não tem como fazer isso no YouTube, né? Tem? É verdade. Na descrição. Poderia ter, né? Tem que dar uma olhada se no canal não ficou aberto. Live. Aquela live de alguns minutos lá. Uhum. Eu vou excluir ele. Acho que pode parar de... Para de gravar.